que a direção me dê um respaldo, porque eu não posso tomar uma decisão por mim, tá? Então, dependo lá da reunião da direção com o grupo, para eu poder passar para vocês, tá bom? Professor Douglas, boa aula aí para vocês. Tá? Obrigado. Tchau, pessoal, boa noite aí, até mais. Peraí, só um pouquinho, professor Douglas. O Edgar está pedindo para colocar o link das aulas. Pessoal, olha só. O link das aulas, exceto hoje, tá? Ele é fixo, tá? Então, quando eu crio o link, eu crio o link das 4 aulas. Não, Uma ele vez está só. falando das aulas do YouTube, José. Ele queria que pegasse o link e colocasse na plataforma no site. Isso mesmo, porque, professor Josi, como está tendo alguns professores, pode confundir com alguns que já teve com as outras turmas que já se formaram, que nem engenharia de software. Tem turma que viu ontem. A minha turma viu na época o professor Alex. Foi, não foi o professor Alex, não, foi até a senhora que me deu essa aula na minha turma. Entendeu? Para poder separar, lá tem uma área de links, para poder separar e facilitar bastante para os alunos não se confundirem no YouTube. Tá, eu vou verificar essa possibilidade aí, tá bom? Acho que caiu, eu não estou ouvindo mais, o Edgar. Tudo bem, estou aqui. Tá, eu vou verificar e aí depois eu informo para vocês, tá bom? Tá, porque facilita muito os alunos, porque ali são, tipo, tem, que nem o professor Douglas falou, tem área lá de programação estruturada. Não só tem um professor, tem vários professores e já deu aula disso daí, para facilitar. Tá bom, então. Vou verificar certinho, tá bom? Ok. Pessoal, boa para vocês aí. Obrigada. Obrigada, professor Douglas. Até mais. Então, boa noite, pessoal. Nossa última aula de sistemas de informação. Queria avisar a professora Janaína, se quiser comentar alguma coisa na aula, fique à vontade, tá? Para fazer alguma intervenção, se achar necessário, igual ontem a gente estava fazendo. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Boa noite, alunos. Sim, professor, se for para contribuir, eu levanto a mão. Então, eu estou usando um mouse aqui pela primeira vez depois de não sei quanto tempo, que daqui a pouco a gente vai fazer uns desenhos. Curiosamente, eu estou estranhando, né? Faz tanto tempo que eu não uso o mouse, muito acostumado com o notebook. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o slide para a gente lembrar que nas aulas passadas a gente tem falado de sistemas de informação, né? Comentamos o que são sistemas de informação, demos alguns exemplos, falamos um pouco de tendências, falamos de algumas ferramentas que ajudam a criarmos os sistemas de informação, falamos um pouquinho de método ágil, como os sistemas de informação ajudam as organizações, falamos um pouco de dados, de informação, a gente falou um pouco de método cascata, né? E aí a gente meio que tá fazendo assim, a gente está voltando os passos, né? Começamos falando da importância e do que são os sistemas de informação, demos alguns exemplos, falamos de ferramentas para ajudar a criar o sistema de informação. Agora a gente vai voltar como se fosse bem no início. Antes de tudo isso, que vimos nas 3 aulas anteriores, existem... Deixa eu ver que o slide está... Existe um processo que ele é anterior a tudo isso, não é? Deixa eu aumentar aqui. Se sair a tela, pode me falar, tá dando, de vez em quando dá aquele problema. Curiosamente, ontem não aconteceu isso. Eu estava passando o slide para a professora e não caiu nenhuma vez. Eu acho que é só quando eu mesmo
com meus slides aí parece que começa a cair, eu ainda não entendi o que acontece. Então, tá. Qual que é o primeiro passo, então? A gente chega no início de tudo. E aí eu abro com essa pergunta aqui. Por que começar pelos processos antes do sistema, né? Não sei se eu já falei para essa turma, mas acho que eu já falei na outra turma, que dependendo da empresa que você trabalha, às vezes você não tem uma equipe muito grande. Eu trabalhei por muito tempo ali, por volta de 2012, 2013, numa empresa que era basicamente eu e o meu chefe. Então, a gente acumulava muita função e a gente, assim, ele não sabia, eu muito menos, porque eu estava começando, mas a gente não sabia o quanto existia de profissional diferente que poderia ajudar em todo esse processo de desenvolvimento de software. Então, a gente acumulava a função de função de analista de requisito, função de front-end, de back-end, de teste, de arquiteto da informação, função de usabilidade do usuário. Então, tinha muita coisa, fora a questão de negócios, etc. Então, isso trazia muitos problemas, né? Problemas, assim, que são muito visíveis. Você tenta criar um software, não tem a terceira aula, depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que tem sim, eu postei ela. Então, a gente tenta criar o software meio que naquilo que a gente entende sobre o que a gente está fazendo. Foi até um assunto que a gente comentou na aula de ontem, que a professora estava dando um exemplo sobre sistema de hospital. E eu até fiz um comentário que quando você está criando um software, ou um sistema, um site, um aplicativo, de algo que você está muito familiarizado, você pode até atropelar um monte de passo, por exemplo, de análise de requisito, e conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai criar um sistema de venda de alguma coisa. Você pode até conseguir criar esse sistema atropelando vários passos e você ainda entrega algum resultado. Você ainda vai ter um monte de problema, mas você consegue. Agora, imagina a situação de você criar um sistema de hospital. Você não vai conseguir fazer da sua cabeça um monte de coisa ali, porque você vai esbarrar em muita falta de conhecimento de como que funciona essa organização, como funciona um hospital, como que os profissionais trabalham ali dentro. Então, dificulta muito. Então, quando a gente está falando de sistemas de informação e de negócios, a gente não pode atropelar toda essa parte aqui de pensar os processos antes de definitivamente ir para lá para o sistema. Então, nenhum sistema ele deve ser criado antes de entender como o negócio funciona. E não só como o negócio funciona, às vezes você não foi contratado para criar um software para alguém. Às vezes você está criando por sua conta própria um sistema que você está fazendo que você acha que vai ser interessante. Aqui na faculdade, nos últimos 2 meses, eu corrigi muito trabalho de aluno. E aí eu acho que falta em nossas cabeças, assim, de vocês também, a gente se nortear por essa questão aqui, de entender o negócio. Ou seja, que tipo de problema você está resolvendo? Se você coloca isso na sua frente para se nortear através disso, que tipo de problema você está resolvendo com essa ideia que você está tendo, isso daí já te dá um caminho bom. Porque, por exemplo, uma vez caiu um trabalho na minha mão, e assim, a gente não analisa tanto ideia. Existe lá a nota para a ideia, a Josi criou um sistema aí de nota, etc., que avalia a documentação, vídeo de apresentação, protótipo, funcionalidade, e aí tem a parte lá do problema que aquele aplicativo resolve. Então, a gente avalia isso, mas é algo pequeno perto de todas essas outras características, às vezes que são até mais importantes. Mas tem uma pontuação para o problema que resolve. Então, a pessoa precisa ter uma ideia. Também tem nota de criatividade, só que é bem pouco, é nota 5. Por exemplo, nota de protótipo é nota 30, nota de funcionalidade da aplicação é nota 30, nota de documentação é nota 15.
valor 15. E aí tudo junta dá 100, né? E nota de criatividade é 5, então é bem pouco. Por quê? Porque a ideia para a gente avaliar, né, o trabalho do aluno é um pouco secundária, mas ainda assim dá para a gente dar um pouco de opinião sobre a ideia. E às vezes chegam algumas ideias, por exemplo, nos últimos trabalhos que eu corrigi, existia uma ideia que era a pessoa queria criar um aplicativo para monitorar onde caiu árvore em Maringá, por exemplo. Aí eu olhei aquela ideia e eu falei, será que, por exemplo, imagina que a pessoa tá fazendo para colocar na Play Store para ver se ela tem ali um lucro com propaganda, etc. Será que muita gente em Maringá baixaria um aplicativo que é feito para único e exclusivamente saber onde caiu árvore na cidade? Porque aqui em Maringá tem muita árvore, praticamente toda a rua da cidade tem árvore, e tem esse problema de que quando chove, cai as árvores. Assim, é relevante saber onde caiu a árvore? Talvez sim, para você desviar a rota, tomar cuidado, alguma coisa assim. Mas é uma coisa tão micro, sabe? Ela é tão específica que para criar um aplicativo para fazer só isso, sabe? Eu acho que é muito pouco. Então, quando a gente para pensar se isso resolve o problema de alguém, a gente pode chegar à conclusão que nem tanto, a não ser que a pessoa seja algo muito específico, pode ser que ela seja de alguma área da prefeitura que precisa ficar ligado nesse tipo de coisa, que seja algo mais intra, né, dentro da organização, ou então que seja alguma pessoa ligada à questão ambiental, não sei, mas ainda assim seria algo muito micro, assim, tinha pouquíssimas funcionalidades nesse aplicativo. Então, quando você parar para pensar nessa questão aqui, de entender o negócio, entender os processos ali de dentro, ou então se isso resolve o problema de alguém, isso te dá um norte muito bom, assim, quando você está pensando em criar algo, ou então quando você foi contratado ou está trabalhando em uma empresa para desenvolver isso. E é daqui que a gente parte, então. Você precisa entender o contexto do sistema. E assim, eu até botei uma nota mental aqui entre parênteses, que não é fácil. Essa parte aqui, de tentar entender o contexto da empresa e aplicar todas as técnicas que você precisa saber para fazer um bom trabalho nesse sentido, não é fácil e também é muito trabalhoso, e também tem muita responsabilidade em cima disso, porque um levantamento de pouca qualidade desses profissionais no início do projeto, ele acaba prejudicando o projeto inteiro, porque quando você avança de etapas e aí você sai, por exemplo, das etapas iniciais de análise de requisito, de planejamento, e você passa para a parte de código, etc., os programadores, os desenvolvedores, eles podem ser muito prejudicados por um trabalho mal feito de levantamento de requisitos, porque é a base do que você vai fazer. Se você entende errado essa parte inicial, prejudica todo o restante do projeto. Igual a gente viu lá na questão mesmo que você esteja numa estrutura de desenvolvimento ágil, né, que consegue ficar voltando para analisar de novo o requisito e depois ir fazendo, mesmo nessa estrutura de desenvolvimento ágil, atrapalha muito. Se for na estrutura de cascata, piorou. Então, essa parte aqui ela é bem complicada por causa disso. E aí existem várias técnicas, várias coisas que dá para fazer esse levantamento, que é o que a gente vai ver agora. E depois a gente vai desenhar aqui alguns diagramas. Então, eu já resumi, na verdade, algumas coisas que eu anotei aqui, né? Qual que é o problema que o sistema resolve? Existe uma outra pergunta pertinente aqui, que é quem são os usuários? A gente consegue pensar num sistema universal, assim, de modo que você não se importe tanto em quem são os usuários? Será que é tão relevante assim saber quem são os usuários? No que isso pode impactar? Imagina que é um aplicativo para... Esses dias, assim, a minha turma de ensino médio, eles estavam participando de um hackathon, eles tinham que desenvolver coisa para idoso, sabe? Aplicativo para resolver problemas que idosos passam. E aí é relevante saber que quem vai usar o aplicativo é um idoso, e com isso você traz diversas questões
às vezes, diversos problemas, às vezes, diversas preocupações. Por exemplo, você tem preocupação de... Aí entra um pouco na área de usabilidade do usuário, né? Arquitetura de software, usabilidade, UX, IHC, porque você tem que tomar cuidado com contraste. Pode ser que uma parte relevante de quem vai usar tenha problema de vista, aí você tem que tomar cuidado com o uso de cores, contraste, tamanho de letra, espaçamento. O que mais a gente podia falar aqui? Que usuários idosos, você tem que ter uma atenção especial. Se conseguirem pensar em alguma coisa e comentar aí para a gente imaginar. Eu penso muito nessa parte de usabilidade porque eu sou de front-end, né? Então eu sempre estou pensando em usabilidade do usuário e na forma de como as coisas estão distribuídas e organizadas na tela. Mas existem outras coisas também. Então, existe essa relevância, né, do usuário. Quais são os resultados esperados no processo? Dependendo do que você vai fazer, o que você quer alcançar. Você quer alcançar mais venda, um aplicativo de venda? Você quer alcançar uma melhora no desempenho da equipe? Daqui a pouco a gente vai ver algumas técnicas de conversar com a equipe para tentar dar uma olhada nessa parte, né? E aí, qual que é o limite do processo? Qual que é o início do processo? Qual que é o fim do processo? Daqui a pouco a gente vai falar de um sistema de reembolso. E aí já adianto qual seria o início do processo em um sistema de reembolso. O início do processo é você está numa empresa, né? Você precisa almoçar, você saiu, ficou muito tempo fora, você precisa almoçar e é a empresa que vai reembolsar. Então, ali é o início. O que você vai fazer no início? E qual que é o fim de um processo de reembolso? Aliás, essa palavra aqui, processo, eu vou falar muito ao longo aqui da aula, e eu não lembro se eu já comentei sobre processo em outras aulas, mas vamos resumir processos como uma série de atividades que a gente vai fazer. Por exemplo, qual que é o processo para tirar uma carteira de motorista? Se bem que agora vai até mudar, né? Então não vai precisar de tanta coisa para tirar a carteira de motorista, mas existia, né, uma série de coisas: ter 18 anos, fazer autoescola, passar na prova, né? E aí você conseguia. Tudo isso são os processos. E qual seria o fim do processo nesse exemplo que eu trouxe aqui do sistema de reembolso? O fim do processo seria quando você já recebe realmente o reembolso, caiu ali, o sistema entendeu que você já pode receber, cai na sua conta, e aí... Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui, não. Cai na sua conta e ali você encerra, então, o processo. Esse seria o fim do processo, né? É interessante saber onde começa e qual seria o último passo. É interessante também a gente identificar os participantes do processo. Quem são? São funcionários? São gestores, né? Tem o pessoal do financeiro, ou às vezes até um outro sistema que se conecta. Às vezes, pessoal da administração, é alguma coisa externa, como um banco, né? Identificar os participantes, quem está participando de lá, tem um pouco a ver com também a parte lá de quem vai usar, né? Do exemplo que eu dei dos idosos. E aí, a gente entra numa parte aqui, que são os levantamentos das atividades em si. Existe uma sigla aqui que chama as it is, que é como que o sistema ele era antigamente. Quando você chega num lugar para atualizar, por exemplo, um sistema de uma empresa, é interessante saber como que eles usam atualmente. Essa sigla significa isso aqui, né? Como que é. E aí depois a gente pode até também falar de como que vai ser, né? Resumir as atividades de como que vai ser. Então, por exemplo, o que cada ator faz? Ele está dizendo ator aqui no contexto de... A gente usa ator quando a gente está falando de... como é que é o nome? Caso de uso, né?
caso de uso, os atores é quem participa, né? São esses aqui, né? Podem ser funcionários, gestores, pode ser um sistema, são os atores, né? Como a informação ela circula ali dentro. Às vezes isso daqui pode até não ser um sistema. Pode ser que estejam contratando a gente para fazer algo que ainda não existe. Mas mesmo que algo ainda não exista, existe atividades para fazer determinada coisa. Então, por exemplo, você tem um sistema de biblioteca que não é um sistema digital, é um sistema ali físico. Você usa papel, você usa ficha para preencher. Então, a gente precisa saber como é que é, quais são os passos ali, quem comunica com quem passa o quê, para quem, quais são os documentos que se usa ali, existe uma ficha, existe um cadastro, existe comprovante de alguma coisa. E a última opção aqui, existe algum erro que acontece nesse processo? Existe algum retrabalho? Eu achei que eu tinha até anotado aqui, acho que está depois ali, mas vou anotar duas vezes. Por exemplo, um tipo de erro que costuma acontecer muito quando o processo é manual, que é erro de esquecimento, né? Nós somos seres humanos e a gente esquece das coisas. Então, erros que acontecem muito quando o processo é feito de forma manual é esquecimento. Então, essa é a forma como o sistema é antigo, seja de processo manual, seja de algum processo digital que não está tão bem feito, ou que contrataram a gente para melhorar, para aprimorar, para construir do zero, ou às vezes até para migrar, né? A pessoa quer migrar ou de linguagem, ou ganhar performance, ou fazer nesse processo alguma melhoria, existe essa migração. Aí a gente entra aqui na parte de comentar a análise de requisito, né? Existem diversas formas que você pode analisar o requisito. E o que é analisar o requisito? Vocês já viram ao longo das disciplinas, né? O meu foco aqui depois é pegar isso e ver como que isso daqui vai ajudar a gente a criar a ideia inicial ali nos diagramas, mas analisar os requisitos é tentar fazer todo esse levantamento que eu comentei já nas questões anteriores, mas eu queria focar em três, resumo em três aqui. Deixa eu só ver se... Para mim não estava saindo o som, achei que ninguém estava digitando. Só lendo aqui o comentário do Lucas, né, falou que para idoso tem que ser explicado numa linguagem para eles, de forma que eles entendam, seja explicado de forma clara. Exatamente. Idoso pega bem devagar as coisas, então tem que ser no ritmo deles. Então, a primeira coisa que eu ia comentar aqui é que existe análise de requisito feito através de entrevista. E aí, entrevista é bem isso que o nome já diz. Você pode fazer presencialmente, você pode fazer pelo Meet. Às vezes é interessante que seja presencialmente, porque nem sempre você consegue reunir conjunto de pessoas ali que podem estar na empresa, ou para abrir uma chamada, ou para fazer alguma coisa por telefone. Então é interessante que você esteja presencialmente. Existe uma série de perguntas-chave também que você já pode previamente pensar. Você pode conversar com as pessoas para entender qual é a tarefa que ela executa. Então, quando você está lá num hospital, por exemplo, você tem uma pessoa que é da parte ali da secretária, né, que ajuda a marcar consulta, alterar a data de consulta, agendar. Ela pode também se comunicar com o médico. Então, todo esse tipo de pergunta é muito pertinente em entrevista sobre as tarefas que aquela pessoa executa, as tarefas que o médico poderia executar no sistema, as tarefas que um usuário cliente, né, poderia também executar no sistema. Então tem também a parte de que forma você comunica com os outros, o que você pode receber
de outra pessoa ali na organização que depende dessa informação para você continuar o seu trabalho. Existe isso às vezes também. Vice-versa, né? O que você entrega também para os outros. Eu repeti aqui, né? O que costuma dar errado e quais decisões você precisa tomar. Existe também, né, questão de decisão, principalmente nesse exemplo do hospital, o médico, né, ele pode também tomar decisões, isso pode impactar na forma como os outros profissionais ali dentro vão conseguir desempenhar essa função, às vezes dependendo do que o médico pode receitar. Por exemplo, uma vez eu fui tava com gripe, nessa coisa que sempre dá, e aí existe essa preocupação de Covid, e aí se for, né, quando você precisa fazer o teste, aí o teste demora ali umas 2 horas para acontecer, e aí se acontecer de der positivo, você vai para um lado, né, se der negativo você está liberado, coisa assim, e aí se der positivo você pega, né, tem questão de atestado de mais dias, se não der positivo, atestado de poucos dias, então esse tipo de coisa acontece muito, e a entrevista ela serve para você entender muito dessa parte. Existem vantagens e desvantagens de você fazer entrevista. Uma desvantagem de fazer entrevista é que, e aí o que você vai escolher fazer depende ali do analista de requisito, depende do analista de sistemas, o que eles verificarem ali, dependendo do tamanho da empresa. É por isso que essa parte ela é muito complexa, porque ela envolve, além dela envolver muitos profissionais, ela envolve muitas variáveis, assim, se a empresa for pequena, você pode abordar de um jeito, se ela for grande, é de outro jeito. Por exemplo, como é que você vai fazer entrevista com 300 pessoas ali numa organização? Às vezes você vai pegar por amostragem, você pode decidir pegar por amostragem, né? Você tem ali 10 pessoas que trabalham no atendimento ali no telefone, você não vai conversar com as 10. Você pega ali 3, por exemplo, você tem sei lá, 200 pessoas que lidam meio que com chão de fábrica, entre aspas, ali, que também vão lidar com alguma parte do sistema. Você não vai falar com os 200. E então, uma desvantagem da entrevista é exatamente isso. Não dá para falar com tanta gente, assim, não é muito viável. Aí a gente pode entrar numa outra parte aqui, que eu coloquei na ordem errada, mas eu ia falar de questionário, né? A número 3 aqui, questionário. Então, por exemplo, uma vantagem do questionário é você preparar um questionário, por exemplo, no Google Forms, e aí você consegue lançar para a empresa inteira. Eles jogam ali, por exemplo, num grupo da empresa, no WhatsApp, alguma coisa assim, e aí todo mundo consegue responder esse questionário. E aí ali você pode fazer vários levantamentos também de como a empresa funciona. E aí, assim como o anterior, o questionário ele também tem desvantagens. Desvantagem do questionário, por exemplo, como você está fazendo algo que já está pronto, você preparou perguntas ali e você vai dar, por exemplo, opções de resposta, pode ser que você não tenha respostas tão abrangentes quanto seria numa conversa de uma entrevista. Então, na conversa da entrevista, né, pode ser que você extraia situações, às vezes, que você não tinha nem pensado. E aí o questionário pode passar batido nisso. Mas o questionário ele pode ser bom também quando você precisa de questões que sejam quase estatísticas, assim. Você quer saber, por exemplo, se é muito interessante passar por... Tipo assim, eu preciso, sei lá, validar uma nota fiscal aqui com alguém. Você pode perguntar assim para a equipe se é fácil de fazer isso, se é difícil, se é demorado, se eles acham que tem alguma outra forma mais fácil de fazer. E aí você tem 300 pessoas respondendo, você tem uma análise quase estatística ali que você consegue fazer bons estudos desses dados que você recolhe. Só que
existe essa limitação de não ter muita nuance, digamos assim. Então, essa é a parte do questionário. Existe também a observação em loco que eu coloquei aqui, né, que eu escrevi. Essa daqui ela pode trazer também outras coisas interessantes. Às vezes você não consegue extrair através do usuário, através de uma pergunta. Tem coisa que você não consegue pensar, mas tem coisa que você observando, você acaba parando para pensar e diz: nossa, eu não tinha parado para pensar que ele poderia ter esse problema, mas observando ele usar aqui, eu estou vendo que ele está tendo essa dificuldade. Às vezes o usuário está fazendo usando alguma coisa, e você percebe que ele travou em algum lugar, que ele parou um pouco mais para pensar de onde ele clicava. Às vezes você desenhou ali uma tela que ela pode estar um pouco confusa, e aí o usuário ele passa um tempinho ali para se achar, para ver onde ele tem que clicar. E aí você percebeu que ele deu essa travada. E aí pode haver ali um erro de usabilidade. E aí você já anota isso daí, que pode ser que seja um erro de usabilidade. Aí você tem que observar mais gente usando para ver se realmente foi só aquele ali que aconteceu isso, ou se existe realmente essa preocupação. Então, a observação ela também traz coisas diferentes assim da entrevista, que também são diferentes do questionário. Existe também a questão de que, às vezes, na empresa tem alguns documentos existentes. Como eu dei o exemplo aí da biblioteca. Vamos dizer que, fazendo essa questão de alocação do livro através de papel, vamos dizer que funcione bem. Tipo, funciona bem. Só que, como eles precisam automatizar isso, aí eles querem criar o sistema. Como funcionar bem, pode ser que já exista um formulário pronto no papel. E aí você vai pegar esse formulário pronto no papel e ele já vai te adiantar muito para você criar lá todos esses campos no sistema. Pode ser que exista colocado alguma coisa em planilha, a mesma coisa, né? Pode ser que você faça alguma coisa em relação a e-mail. Existe algum passo a passo ali antigo que seja feito, que é interessante você saber como é feito. Você pode tentar replicar isso no digital ali na automatização. E pode ser que exista também em alguma empresa algum regulamento que lhe obrigue a fazer de determinada forma. E é bom saber, é bom ler essas regras, esses regulamentos, é bom saber. E aí, documentos existentes é uma coisa que também ajuda. Aí a gente chega, depois que você levantou toda essa informação, lembrando que os profissionais que são envolvidos nessa parte, como eu falei, é uma parte complexa, assim, que demora um tempo e às vezes envolve muita gente, pode envolver, por exemplo, o gerente de projeto, pode envolver, se tiver lá desenvolvimento ágil, etc., pode envolver o PO, envolve com certeza um analista de sistemas, envolve ali, se tiver na empresa, né, um analista de requisito. Se tiver também, pode envolver um arquiteto da informação que vai organizar tudo isso que foi coletado. Pode ser também que entre na conversa o profissional que vai dar conta ali de melhorar a usabilidade. Ele pode estar, no mínimo, ele pode estar na reunião ouvindo e dando opiniões. Então, só aí você tem uns 4, 5, 6 profissionais. Tem também o analista de negócios, né? A pessoa da empresa que entende muito do negócio, ele também vai saber. É interessante também que ele participe dessas reuniões, porque ele vai saber todo esse fluxo do que a gente vai já ver ali, né? Em relação aos negócios da empresa. Todas as funcionalidades que tem dentro da empresa, tudo que ela oferece, o analista de negócios ali, ele também está muito por dentro disso. E aí, depois de pegar toda essa informação, a gente pode usar isso para construir algumas coisas que ainda não vai chegar na parte de código, mas é uma forma de organizar tudo isso que a gente recolheu para enxergar melhor. Porque você tem um monte de informação anotada em formulário,
anotada em anotações que você fez das entrevistas, das observações. Você tem todo o formulário do Google Forms das pesquisas que você fez. Você tem as planilhas, os documentos em papel. Então, é necessário organizar tudo isso, fazer lá toda a ligação em relação a áreas e tudo mais, que o arquiteto da informação também faz muito. E aí, como é que a gente organiza isso? Uma das primeiras coisas que dá para fazer, não é sempre que vai fazer, tem empresa, etc., que pula essa parte, que é da parte dos casos de uso, que é a gente resumir isso num. Deixa eu abrir aqui o Figma para fazer uns desenhos. Resumir isso nos diagramas, né? E um dos primeiros que dá para fazer é o diagrama de caso de uso, para a gente entender principalmente como que se ligam as coisas, né? Pode ser que vocês já tenham visto lá em gestão de projetos, alguma coisa assim. Essa parte a gente vai só lembrar um pouco mais, que o foco vai ser o que vem daqui a pouco. Tá bem lento para entrar aqui, inclusive. Se estiver falhando a minha voz, avisa, tá? Porque parece que minha internet está lenta. Nossa. Tá, eu vou usar o mesmo que a gente fez na aula do Kanban, os quadros. O que seriam os diagramas de caso de uso? Você tem os atores, que eu já comentei aqui, né? O que são os atores? É quem está relacionado com o projeto. Então, os atores é quem vai. No caso da biblioteca, por exemplo, quem que é o ator ali na biblioteca? Pode ser o aluno que vai pegar o livro emprestado. O aluno é um ator. O, a bibliotecária. O ator ele nem sempre são pessoas, tá? O ator ele pode ser também um sistema. Imagina que nesse sistema de biblioteca eu tenho conectado a esse sistema que eu vou criar, que nós vamos criar assim. Existe um sistema só feito para multa, por exemplo, que existe uma multa se a pessoa atrasar de entregar o livro, ele vai receber uma multa e só que não vai ser a gente que vai criar esse sistema. Esse sistema ele já existe e a gente só conecta ele. Então vamos dizer que tem esses três atores aqui: alunos, bibliotecas, o sistema de multa. Três atores. E aí existe os casos de uso, que são as funcionalidades, né? Alguém para dizer aí uma funcionalidade que é interessante que tenha no site da biblioteca, por exemplo, no sistema da biblioteca, que é aquela parte que a gente já viu sobre requisitos funcionais. O que seria uma funcionalidade que era imprescindível de ter em um sistema da biblioteca? Ninguém? É bom que tenha um cadastro, né?
Então eu posso pegar uma funcionalidade aqui. E os casos de uso a gente faz dentro de elipses, né? É bom que tenha uma tela de cadastro, é bom que tenha uma tela de login. É bom que tenha uma funcionalidade que para a gente saber se já o livro está disponível ou não. Então eu vou resumir aqui. Só que os atores aqui no diagrama de caso de uso, eles não são feitos dessa forma, né? São feitos em formato de bonecos, né? Então deixa eu ver se eu consigo desenhar rapidamente. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou deixar assim só para eu não perder muito tempo aqui. Então a gente tem aqui um ator, né? Vou escrever que esse daqui, ele é o aluno. E aí a intenção do diagrama de caso de uso é a gente entender que o que está relacionado, né? O que se relaciona? O aluno, ele pode, na parte do sistema, ele tem acesso à parte do cadastro? Sim, na verdade, isso aqui pode acontecer de duas formas. Ou o usuário, ele mesmo se cadastra, então ele entra lá no site, existe uma parte de cadastro lá que ele consegue fazer o cadastro. Então, se a gente entender que o nosso sistema, o usuário vai se cadastrar, a gente faz uma ligação aqui. Então, a gente faz uma ligação aqui. Se a gente entender que o nosso sistema é desse tipo, que ele vai se cadastrar, a gente faz uma ligação. Se a gente entender que aquele tipo de sistema onde quem faz o cadastro pode ser que seja, por exemplo, um lugar pequeno, normalmente isso acontece mais em lugar que é pequeno, quem vai fazer o cadastro, na verdade, vai ser a bibliotecária. Então, se a gente entender que o nosso sistema, quem vai ficar responsável por essa parte é a bibliotecária, então a gente faz uma ligação só com ela. Então, eles têm um relacionamento aqui. Existe também a questão de multiplicidade aqui, né? Ou cardinalidade, se a gente for falar parecido com modelagem de banco, mas eu não vou adicionar, tá? Eu vou só fazer a ligação aqui para a gente lembrar. Então, a bibliotecária ela tem relação com a parte de cadastro. Vamos imaginar que tem um terceiro ator aqui que eu vou anotar, que é o cara do TI. Ele também tem acesso ao sistema, de modo que ele pode atualizar algumas coisas. Então, vamos dizer que dá um problema em alguma coisa aqui, e a bibliotecária ela não está conseguindo cadastrar. Inclusive, é uma coisa que acontece aqui com a gente. Estava tendo um problema aqui na faculdade, que toda vez que, de tempos em tempos, mudava a senha do e-mail que abre a Meet aqui. E aí eu chegava aqui na aula para abrir a Meet e a senha tinha mudado.
E aí a pessoa responsável lá entrava em contato com o cara do TI e ele abria para cadastrar de novo. Então, nesse sentido aqui, se ele fosse fazer uma função parecida com isso que eu acabei de falar, a gente podia dizer que o ator do TI, o cara do TI aqui, ele também tem acesso a essa parte de cadastro, de modo que ele também consegue cadastrar aluno. Então, se der problema e ela falar, entrar em contato, não estou conseguindo cadastrar um aluno aqui que precisa pegar um livro, e aí faz você aí. Ele pode acessar uma outra área lá e ele vai fazer, ele tem relacionamento com essa parte do cadastro. O aluno não tem. E aí o aluno vai tem a parte de empréstimo, né? Então a gente pode ver aqui a funcionalidade em si de fazer um empréstimo. Tá, eu vou colocar como verbo. Aí eu vou ler aqui alguns comentários de vocês. É verdade, olha, dá para. Isso aqui é uma funcionalidade, dá para filtrar por autor. Existe o cadastro do aluno, eu já falei, né? A parte do estoque é para saber se está disponível, né? Exatamente, existe a parte do cadastro de livro, importante. Dá para fazer um relacionamento do cadastro de livro. Esse aqui é o cadastro, tem que especificar, né? Esse daqui é o cadastro de aluno. Existe o cadastro de livro também. Então, o aluno ele consegue ter uma funcionalidade ali que ele consegue emprestar. O cara do TI consegue emprestar um livro? Até consegue se ele agir como um usuário, né? Mas eu vou criar um relacionamento só com o aluno. A bibliotecária consegue emprestar um livro? Também consegue, se ela também agir como usuária. Mas eu vou criar só esse relacionamento aqui. Dê mais uma ideia de um balão aí que a gente pode fazer aqui, de mais uma elipse. Alguma funcionalidade que tenha a ver com o aluno e que tenha a ver com o TI ou com a bibliotecária. Tá, eu vou colocar essa parte do filtro aqui. Eu vou resumir só como filtro. Existem vários filtros. Se isso daqui fosse realmente feito de uma forma profissional, ele ia ficar bem grande e aí ele tem que caber todas as funcionalidades do sistema. Como eu estou fazendo só para ser didático, eu vou resumir. Então eu vou criar aqui o filtro. E aí com o filtro a gente entende que ele está filtrando tudo, tá? Ele está filtrando por autor, ele está filtrando por data. E aí, imagina que só com isso daqui já dá para funcionar. Não dá, né? Mas precisa de mais coisa. Mas vamos imaginar que só com isso daqui já dá para funcionar. Isso daqui é uma coisa muito embrionária, muito do início ali. Você desenha algo assim para mostrar para quem? Para mostrar para a sua equipe, mais ou menos, as funcionalidades que o sistema vai ter e mais ou menos com quem essa funcionalidade vai se relacionar. Você tem cadastrar aluno, dá para emprestar, você tem os filtros, e as relações são essas. A partir daqui, existem outros diagramas que vão ajudar a equipe de desenvolvimento. Existe diagrama de classe, existe outros diagramas, que eu não vou olhar aqui. Só que isso daqui que a gente está vendo, ele tem a ver com a equipe de desenvolvimento. Só que quando a gente está falando de sistema de informação, como o sistema de informação ele tem a ver com o negócio, né, tem um pouco,
A gente não fala aqui só de software. Lembra lá nas primeiras aulas a gente falou de existe o software e existe o sistema de informação, né? O sistema de informação ele tem muito a ver com negócio. Então, existem formas melhores de você demonstrar, não só para a sua equipe, como também para quem é envolvido com o negócio, como vai ficar o seu sistema. E aí a gente pode entrar, também existem vários diagramas, mas a gente vai olhar para um aqui, que chama BPMN. Deixa eu voltar aqui pro slide. Daqui a pouco a gente volta a fazer mais aqui. E aí, o que é o BPMN? Deixa eu mostrar para vocês aqui que faltou botar na... Ele é como se fosse um fluxograma, que o diagrama BPMN é como se fosse um fluxograma, que é entendido internacionalmente. Deixa eu mostrar aqui a definição dele que eu esqueci de colocar. Olha, significa Business Process Model e Notation. Então, modelo e notação de processo de negócio, uma linguagem gráfica padrão internacional para modelar processos de negócio. A gente vai ver isso agora, né? Utiliza uma série de símbolos padronizados para representar visualmente a sequência de atividade, decisões, eventos, fluxos, etc. E aí, o BPMN, ele tem muito símbolo. Se a gente fosse ver todos aqui, não ia dar, na verdade, né? Porque é muita coisa. A gente vai ver o principal, que já dá para montar alguma coisa, que são 6 ou 7. Que são essa parte aqui. Então, primeiro, a gente vai já ver isso desenhado, tá? Mas primeiro, no BPMN existem as pools. O que são as pools? Como o nome já diz, é a piscina, que é o que você tá fazendo ali. Por exemplo, o exemplo que a gente vai dar aqui vai ser o exemplo de... No caso, a gente deu o exemplo da biblioteca, podia, por exemplo, uma pool podia ser o sistema da biblioteca, mas a gente vai ver um sistema de sistema de reembolso. E aí, dentro da pool, ou seja, dentro da piscina, existem as lanes. O que são as lanes? As lanes são, como o nome já diz aqui, é como se realmente fosse um desenho de piscina. Então, você tem lá a piscina e você tem as raias, né? Que a gente chama no português. São as lanes, que são aquelas partes divididas. E essas partes divididas, as lanes, elas são como se fossem os atores, que é quem está participando ali do sistema. Eu achei que eu tinha uma imagem aqui, mas eu não peguei. E aí existe, por exemplo, as atividades. O que são as atividades dentro da modelagem do BPMN? As atividades são o que vai acontecer, basicamente as ações, que seriam o equivalente aqui às funcionalidades, só que no caso é o que vai acontecer. Então, por exemplo, você tem uma ação no sistema de reembolso, o usuário ele tem que solicitar um reembolso. Então, esse solicitar reembolso é uma atividade. E existe também os gateways, que são, em alguns lugares, aparece também como porta-shore, que é a tomada de decisão, né? Os gateways, para quem já estudou algoritmo em fluxograma, é o mesmo símbolo do fluxograma de algoritmo, é um losango. Então, os gateways, eu vou já mostrar ali uma imagem melhor, mas eles são losango, que é quando você chega numa área do fluxograma onde você tem que ir ou por um lado ou por outro lado. Você tem que tomar uma decisão dependendo do que acontece. Você vai para um lado. Os gateways, eles existem alguns, uns 4 ou 5, mas a gente vai ver só um, que é o gateway exclusivo, ou seja, ele só pode tomar um caminho. Existe o gateway paralelo, por exemplo, que ele pode ir por vários caminhos. Aí, deixa eu ver se eu já mostro aqui.
Tem um site aqui que ele é muito bom para desenho. Ele é simples para desenhar. Assim como o diagrama de caso de uso, você consegue. Eu desenhei ele aqui no Figma porque eu queria fazer do zero, mas tem aplicativos e sites que são muito mais fáceis para desenhar diagrama de caso de uso, diagrama de classe, entidade de relacionamento, etc. E no caso dos BPMN também. Existe um aqui, que ele é gratuito, que chama BPMN.io. Estou entrando aqui no site. Eu vou digitar no chat para quem quiser dar uma olhada. Então, se você entrar aí e você clica nem lembro, Try Online, né? Existe aqui o tentativa online. Aí ele vai para uma tela em branco, aí você clica em criar depois. E ele vai para uma tela em branco que vai dar para... Ah, tá, a tela não está aparecendo, né? Tá aqui, ó. Aqui nessa lateral tem algumas formas que dá para desenhar. E aqui na tela em branco é onde a gente vai desenhar. O sistema ele começa com um evento, né? Essa parte aqui que estava lá no slide escrito evento. E existem, por exemplo, começa aqui com essa primeira parte, que é o evento de início. Lá no final vai ter o evento que é o fim, o evento final. E existem alguns eventos intermediários, que às vezes, por exemplo, é quando você tem que se comunicar, enviar uma mensagem, por exemplo, para alguma das lanes ou algum dos atores, você pode enviar uma mensagem de, sei lá, de erro, e aí faz isso através de evento também. Evento é uma espécie de alguma coisa que acontece também. E aí a gente vai fazer agora, eu vou mostrar para vocês o que eu pesquisei aqui sobre toda essa informação que a gente falou sobre análise de requisito. Eu peguei isso e eu trouxe um exemplo, porque não dá para construir agora reunir toda essa informação do que a gente falou, porque como eu disse, envolve mais de 4 profissionais. Você tem bastante trabalho para chegar em um fluxo, né, em um passo a passo do que tem em um sistema, do que você levantou. Então não dá para fazer agora, então eu já trouxe pronto para escrever e compartilhar aqui com você. E aí eu vou colocar num doc para vocês verem o passo a passo do que foi reunido, e depois a gente vai ver como que se faz um diagrama sobre isso que foi reunido. Mas antes, deixa eu mostrar um diagrama pronto, vou escrever bem aqui no Google. Já escrevi, na verdade. Então ele é mais ou menos assim, ó. Né? Ele tem esse círculo do evento, ele tem esse quadrado. Na verdade era isso que eu ia falar agora, deixa eu aumentar essa parte aqui. Era essa imagem que eu estava tentando achar. Cada uma daquelas coisas que eu comentei aqui no slide representa uma dessas partes. Então aqui nesse círculo que ele é um círculo desenhado com uma linha só, é o evento de início. Lá no final, quando acaba o fluxo do nosso sistema, ele é desenhado
um evento que tem uma linha mais forte aqui. Então, o evento final, ele é sempre desenhado com essa linha mais forte. Existem esses quadrados aqui, que são as atividades. Deixa eu pegar alguma coisa que esteja em português aqui. Aí ele se comporta, é igual quando, não sei se vocês chegaram a fazer diagrama, fluxograma de algoritmo, ele se comporta parecido. Então a gente tem aqui, por exemplo, o início, aí a gente tem uma atividade aqui chamada enviar solicitação, ou seja, aqui que começa, né? Você está enviando uma solicitação, o próximo passo é essa solicitação ser aprovada, e aí a gente chega no losango, que é a tomada de decisão. Esse X aqui, ele serve para indicar que esse é um fluxo exclusivo, porque existem vários tipos de fluxo, não, como é o nome? É um gateway, né? Esse retângulo é o gateway, né? Que eu mostrei lá no slide. Esse aqui é um gateway exclusivo, que significa que ele ou ele vai para o sim ou ele vai para o não. Existem vários outros tipos. Existe um que aqui tem um sinal de mais, por exemplo. Então esse daqui é um X. Quando tiver um X aqui, significa que é um gateway de tomada de decisão que só vai para um lado. Então a gente quer saber se foi alguma coisa aprovada. Primeira vez que eu estou lendo isso daqui, então eu não sabia sobre o que que era. Mas eu acho que é um exemplo simples, né? Então, se for aprovado, ele vai emitir uma ordem de compra. Se não for aprovado, a solicitação vai ser cancelada. Se for aprovado, ele vai emitir uma ordem de compra e depois a solicitação vai ser finalizada. Então, aqui tem um diagrama BPMN simples sobre esse fluxo para comprar alguma coisa, né? Emitir ordem de compra, aí ele vê se foi aprovado, se não aprovado. E aqui, o que está aprovado ou não depende de muita coisa. Como a gente está fazendo só uma representação para as pessoas entenderem as funcionalidades do sistema, depois você pode ver se essa questão de aprovar, você pode explicitar, na verdade, aqui. Mas se vai ser, por exemplo, o cartão, ver se tem limite no cartão, ou pode ver se deu aval para comprar alguma coisa para a empresa. Mas aí tem a tomada de decisão. Agora a gente vai ver o passo a passo desse sistema que eu falei para vocês. Imagina que tem uma empresa, existe um funcionário que ele sai bastante da empresa com o carro para fazer algum serviço, e às vezes ele precisa gastar dinheiro. Então ele precisa gastar dinheiro com gasolina, ele precisa gastar dinheiro com almoço, ele precisa comprar alguma coisa, e aí no fim das contas ele precisa receber um reembolso sobre isso que ele está gastando, né? Ele gastou, às vezes, do próprio bolso, né? E ele precisa também, não sei se vocês já viram muito isso acontecer em empresas, ele precisa recolher as notas fiscais, porque ele precisa provar que o que ele comprou lá custou aquele preço para depois ele ser reembolsado no mesmo preço. E aí a empresa decidiu criar um sistema para gerenciar toda essa questão de, né, fazer todo esse processo aí do reembolso. Então é isso que a gente vai levantar as informações agora e criar esse diagrama. Então, como está dividido em lanes, né? Ou seja, em raias, e essas raias eu já falei para vocês que no diagrama BPMN, essas raias é como se fossem os atores lá do diagrama de caso de uso. Então eu vou começar aqui só separando por atores. Existe o funcionário. O funcionário é a pessoa que vai receber o reembolso.
primeiro passo, ele precisa acessar. Na verdade, eu vou colocar aqui no presente, como se ele estivesse usando. Então, ele acessa o sistema de. Segundo passo. Isso daqui já é como se já tivesse tudo levantado lá com o que eu falei, né? Já fizeram toda a análise de requisito, já conversaram com todos os funcionários, clientes, etc. Chegaram na conclusão que essas funcionalidades aqui, elas vão construir um bom sistema para dar conta dessa demanda. Então, beleza, ele vai preenche o formulário com tipo de despesa. Deixa eu aumentar aqui para ver se está. Ah, não está aparecendo, né? Desculpe, esqueci de botar. Então tá aqui, ó. Coloquei. Beleza. Primeiro a gente vai fazer aqui a lane de funcionário. Ele acessa o sistema de reembolso, acessou o sistema. Preenche o formulário com tipo de despesa. Ele coloca lá também o valor que custou, a data e a justificativa. Passo 3. Ele vai anexar nota fiscal, foto ou PDF, e ele vai enviar solicitação. Então, essa parte aqui é a lane, ou seja, a raia dentro da piscina, né, dentro da pool. Essa é a raia do funcionário. Agora a gente vai para a raia do gestor. A partir do momento que o funcionário enviou a solicitação, vai chegar uma mensagem no gestor. E aí, como essa mensagem vai chegar, a gente pode discutir depois. Tipo assim, na implementação, na verdade é no projeto, mas eu digo assim, se vai ser uma notificação dentro do sistema, se vai ser por e-mail, se vai aparecer como se fosse uma notificação ali de rede social, se vai ter algum tipo de alerta, mas vai chegar para o gestor que houve uma solicitação. E aí o gestor, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a solicitação. Na verdade, eu vou escrever como está aqui, depois eu vou dar uma resumida, porque eu acho que está um pouco grande. Hum, Ele registra a solicitação. Deixa eu ver. É porque tinha um outro ator, mas eu vou tirar para ficar um pouco mais enxuto. Existe a parte do sistema, mas eu vou resumir em três. A gente vai fazer a lane do funcionário, a lane do gestor e a lane da parte financeira, né? Que precisa ter essa verificação também. Então, o gestor ele vai abre a solicitação, avalia a justificativa, e aí o gestor ele vai decidir. E aí, nessa parte da decisão dele, que vai ter a parte do gateway, né, que é a parte da decisão. Então, ele vai decidir se aprova ou se rejeita.
Então é isso. Chegou nele, ele abriu, ele vai avaliar a justificativa e o comprovante e ele vai decidir se ele aprova ou se ele rejeita. Próximo passo. Depois do gestor, vai para o financeiro. O financeiro ele precisa fazer também. Ele precisa fazer algumas conferências também. Então vamos dizer que ele confere os dados e documentos. Eu coloquei um pouco abrangente essa parte aqui. Valida regras internas, porque pode ter muita coisa aqui. Pode ser que exista questão, sei lá, de legislação, questão de imposto, essa parte aqui de verificar questão financeira, né? Questão de limite. E aí, então, o financeiro ele vai verificar alguma coisa aqui, né? Categorias, imposto, eu vou resumir assim. Então, ele realiza pagamento via sistema bancário. Pode ser que depois, para deixar algo mais completo, o próprio financeiro ele vai notificar, marca processo como concluído, depois ele notifica, pode dar uma notificação. Acho que dá para resumir assim. Então, esse aqui é o nosso passo a passo do sistema. Depois eu vou mudar um pouquinho aqui também, mas é só para ilustrar. Então, o funcionário ele acessa o sistema de reembolso, preenche um formulário. Nesse formulário vai ter o tipo da despesa, o valor da despesa, a data justificativa. Depois ele vai anexar uma nota fiscal, vai enviar a solicitação. O gestor vai abrir isso daí, ele pode ver a nota fiscal, por exemplo, ele pode analisar as outras questões, ele vai avaliar a justificativa e o comprovante, e ele vai decidir se ele aprova ou se ele rejeita. Alguém falou alguma coisa? Não. Tá, e o financeiro, ele vai conferir mais alguma coisa sobre dados, documentos, ele vai validar alguma regra interna sobre limite, sobre alguma categoria de pagamento, sobre alguma questão de imposto, etc. E aí ele vai realizar o pagamento via sistema bancário e depois ele marca o processo como concluído, notifica para que o funcionário e dá uma notificação lá para o funcionário, e essa notificação, mais uma vez, a gente pode pensar ela como chegar ali uma notificação como rede social dentro do sistema, ou chegar alguma coisa como e-mail, chegar alguma coisa no SMS, isso daí depois, né, é só uma decisão ali de sistema, mas para nossa para nossa para a gente aqui de forma gráfica para explicar o que tem de funcionalidade e como funciona o fluxo da empresa, dá para ver depois essa parte. E aí com isso daqui em mãos, aí a gente vai começar a fazer os desenhos aqui. E aí começamos por onde? A gente começa por. A gente faz nessa ordem mesmo, de como se fosse do início ao fim de um processo. O que que a gente tem aqui nesse software? Se vocês quiserem abrir lá, bpmn.io, quiser ir mexendo também. Deixa eu só fechar esse slide aqui que está ficando lento.
primeiro, a gente tem que desenhar aqui a piscina e as lanes. Primeira coisa. Então, a gente vai quase que literalmente fazer como se fosse um desenho de piscina mesmo. Bem aqui, olha, no lado, tem a... Cadê? Bem aqui, ó. Essa opção aqui, você passa o mouse, ela diz, ó, Create Pool, participante. Aí olha como é o desenho, é como se fosse uma piscina mesmo. Eu vou dar um clique aqui, e aí ele vai fazer... E aí bem aqui, ó, se eu clicar aqui, eu consigo escrever. Sistema de reembolso. Eu vou aumentar, porque... Talvez nem dê aqui, porque vai ser... Talvez fique um pouco grande, mas aí qualquer coisa eu aumento de novo. Então aqui a gente criou a piscina. Agora a gente tem que criar as lanes, que são os atores... Que é quem está fazendo parte, né? Aqui na lateral direita, tem bem aqui, olha. Quando a gente passa o mouse aqui, ó, adiciona lane. Eu vou clicar nessa opção aqui, que já tem 3, dividir em 3, que aí ele já coloca as 3 que a gente estava pensando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer o evento inicial. Não, primeiro tem que renomear aqui, tem que dar nome para as lanes, né? Tem que colocar os nomes das lanes aqui. Então, essa aqui é a lane do funcionário. Essa daqui é a lane do gestor. E essa é a lane do financeiro. A primeira coisa que a gente vai colocar é o evento inicial, né? Tem 2 círculos aqui. Então, um é do evento inicial. E esse daqui, como eu falei antes, ele é do evento final. Então, eu vou clicar aqui. Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Acho que tá, né? O tamanho da tela. Esse daqui é o evento inicial. Podia escrever aqui. Tá, então começa aqui. Aí a gente vai pro passo a passo para ver quais serão as atividades. A primeira atividade que eu vou desenhar aqui vai ser que o usuário ele precisa preencher a solicitação. Existe esse daqui, olha, esse quadrado aqui. Quando você passa o mouse, ele diz assim, create task, que é a tarefa. E a tarefa é como se fosse a atividade, né? Então eu vou clicar aqui, eu vou adicionar uma tarefa aqui. Então qual que é a tarefa? Primeira tarefa do usuário, preencher a solicitação. Uma vez que você já levantou todas as informações e sequenciou elas igual da forma que eu fiz, aí é uma questão de você pegar aquelas informações e colocar dentro dos símbolos certos e fazer as ligações corretas. Então, vou colocar aqui o nome, preencher solicitação. Preencher solicitação. Vou aumentar um pouquinho, que tá... Vou dar um zoom, aí depois eu abaixo. Eu vou lá para baixo. Então, preencher solicitação. Lembrando que esses elementos, eles têm ligação, né?
E aqui no diagrama BPMN, essas setas, elas têm nome. Por exemplo, essa seta, essa principal seta aqui, quando eu clico aqui, existe essa seta aqui, ó. Se eu clicar, segurar e arrastar e ligar, ele faz essa seta que ela tem uma cor sólida. Ela tem uma cor sólida e a ponta dela aqui também é pintada de forma sólida. Essa seta aqui, ela é chamada de, ela é o fluxo da sequência, né? Vai dando a sequência nas ações, nas atividades. Essa seta aqui vai seguir aqui o fluxo da sequência. Então, eu estou ligando o início a preencher solicitação. Então, a segunda atividade que a gente anotou lá, eu vou resumir aquilo lá, é anexar o comprovante. A segunda coisa que o funcionário tem que fazer, ele precisa anexar um comprovante. Então, não sei por que sumiu a minha barra aqui. Mas aí também não precisa, porque aparece outra bem aqui. Criei aqui a segunda atividade, né, que é preencher, anexar comprovante. Então, eu escrevo aqui, anexar comprovante. E, de novo, eu fiz uma ligação com essa seta simples, né, que no caso é a do fluxo de sequência. Próximo passo. Eu preciso enviar para o gestor. E aqui a gente vem uma questão diferente. Essas lanes, elas têm que ser vistas de forma separada. Então, a gente tem aqui a lane do funcionário, ela está acima daqui da lane do gestor. Então, uma vez que a gente cria o próximo elemento, que é um aviso, a partir do momento que eu anexei o comprovante, o gestor precisa saber que já está anexado e alguma coisa tem que criar um aviso. E o que cria esse aviso é que eu vou dizer que eu vou enviar para o gestor, é como se fosse uma mensagem. Existe aqui um diagrama que é o de evento, né? É um evento, eu estou criando um evento. Só que ele tem alguma coisa dentro dele. Eu não sei se aqui tem. Deixa eu ver se aqui tem. É esse daqui, ó. Eu cliquei nele, e aí nessa opção aqui dessa ferramenta, ele é esse daqui que tem como se fosse uma carta, né? Então eu estou numa mensagem aqui. Eu estou enviando uma mensagem. Só que deixa eu ver se eu não peguei o errado, porque. Da Ctrl Z. É que tem um outro que chama. Deixa eu ver aqui. Tá. Não, acho que eu tô fazendo errado. É esse. Ele é um evento intermediário. Deixa eu apagar aqui. Ah, não, é esse mesmo. É esse mesmo. Ah, tá. Agora apareceu aqui. É um evento intermediário. Como a gente tem aqui um evento que inicia e lá no final a gente vai ter o evento que fecha. Esse evento, como ele está no meio, a gente chama ele de evento intermediário. Então, existe aqui o evento intermediário de quem manda e o evento intermediário de quem recebe. Como essa opção aqui ela está enviando, então é esse segundo aqui, é o Message Intermediate Through Catch. Through Catch não, Through Event. É isso daqui. E aí o que recebe vai ser esse Catch Event. Então aqui a gente está mandando uma mensagem. Que mensagem que a gente está mandando? Está enviando, na verdade, né? Enviar para gestor. Deixa eu ver aqui. Então, enviamos para o gestor. Como a gente está enviando aqui através de um evento e ele vai passar. Nossa, eu não sei por que a minha barra sumiu daqui. Eu espero não precisar dela.
Como ele vai passar aqui para essa linha de baixo, a gente não pode mais usar essa seta aqui do fluxo de sequência. Essa seta do fluxo de sequência, ela só tem que existir na própria lane. Então, como a gente vai passar para o outro aqui, a gente vai usar uma seta que é chamado de message, né? É a seta do fluxo de mensagem. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui. Na verdade, tem que construir o outro aqui embaixo para conseguir ligar. Então, eu vou construir já aqui o outro, né, o de recebimento, a mensagem de recebimento, que é essa daqui, catch event. E aí eu vou colocar ela aqui para baixo. O gestor recebeu essa mensagem, só que não é esta seta. Ah, ele não tá me deixando arrumar a seta, mas não é esta seta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Estou vendo aqui algum diagrama que tenha. É uma seta que tem vários tracinhos. Tá, aqui ele tá me dizendo que tem uma opção de ele não mostra outra seta, mas deixa eu mostrar para vocês aqui qual que é a seta. Vou pegar uma imagem grande. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou improvisar com essa, mas eu vou mostrar para vocês como é a forma correta de fazer. Deixa eu ver uma imagem grande aqui. Não, aqui não tem a seta. Essa seta aqui, ó. Quando liga dois sistemas diferentes, ou então dois eventos, essa seta aqui, ela é uma seta que ela tem tracinhos. E aqui, inclusive, era para ficar vazio, não é nem preto aqui. Essa daqui tá errada. Então, ela é uma seta que ela não é tipo sólida, né? Ela tem vários tracinhos. É a seta correta para fazer essa seta que ela tinha que ter vários tracinhos. Mas tudo bem, eu vou fazer com essa só para ilustrar, mas saiba que é outra seta aqui. Então, eu conectei
enviou para o gestor, ele recebeu aqui. Próximo passo para... Deixa eu voltar para o desenho. Ah, tá, não estava aparecendo o desenho. Então, só para lembrar, não é esta seta, tá? Essa seta que tem vários tracinhos para conectar esse evento com esse daqui, porque ele está passando da lane aqui, ó. Ah, tá. Então, no gestor, o que a gente vai fazer? O primeiro passo do gestor é que ele precisa validar a solicitação. Então, a primeira atividade, vou clicar aqui, vou criar o quadrado de atividade. Na verdade, não, estou confundindo, né? Não, pode ser validar a solicitação. E aí depois cria a validar a solicitação. Então, depois que ele validou a solicitação, ele vai criar aquela pergunta, né? Que é esse símbolo aqui do losango com X, né? Losango com X, ele dá duas opções, né? Que é o gateway. Então, o gateway, ele está se perguntando o quê? Ele quer saber se está correto ou não o que o funcionário enviou, ou seja, se vai validar ou não. Então, aqui, a gente vai puxar ele para dois caminhos. Existe o caminho que vai validar e existe o caminho que não vai validar. Eu estou construindo esse diagrama pela primeira vez aqui com vocês. Então, tipo assim, não existe uma forma certa de para que caminho eu vou. Eu vou ver a forma que fica melhor aqui. Então, deixa eu logo ligar para outra coisa, né? Ele pode aprovar ou ele pode rejeitar. Eu vou colocar a rejeição aqui para cima. Então, ele pode aprovar, ele pode rejeitar, e ele pode também aprovar. Tá. Então, eu vou mexer um pouco na seta aqui para ela não se confundir com a linha da lane, né? Ele pode aprovar ou ele pode rejeitar. Eu posso até escrever ali também se está correto. Eu vou escrever aqui. O que ele enviou está correto? E eu vou escrever aqui um sim ou não também. Vou aproximar mais, né? Deve estar um pouco pequeno. Então, está correto a validação? Se não tiver, tem que rejeitar. Se tiver correto, tem que aprovar. Vamos imaginar que rejeitou. Como aqui é um diagrama que eu preciso ter todas as possibilidades, a gente tem que fazer todas as ligações. Então, vamos imaginar que rejeitou. O que acontece? Alguém tem uma ideia do que acontece se rejeitar? O que a gente faz aqui? Qual que é o próximo passo? Você está numa empresa de... Você fez uma solicitação, foi rejeitado. Qual que é o próximo passo? Alguém tem uma ideia? Sim, a gente pode ter a possibilidade de refazer. Então, aqui a gente pode até colocar alguma outra coisa. Podia ligar aqui com uma outra mensagem, por exemplo, de dizer assim, chegava uma mensagem lá no usuário. Se fosse algo realmente complexo, assim, usuário, situação tal, tem algum problema no seu comprovante. E aí você tem que refazer. E aí a gente tem que fazer uma ligação daqui, ela tem que voltar para esse passo aqui, ó. Ou ele pode voltar direto para... Ele tem que preencher uma nova solicitação. Se fosse tipo aquele estilo de ticket, por exemplo. Então dá para voltar tudo de novo. Aí ele tem que preencher uma nova solicitação se o problema for mais complexo. Agora, se fosse um problema só no comprovante, ele já vinha daqui. Mas eu vou voltar do início. Nova solicitação é melhor. Ele vai preencher uma nova solicitação. Então a gente tem que ligar o rejeitar para cá. E aí eu posso ligar com
de novo com a seta, né? Hum, eu clico aqui no rejeitar, vou clicar aqui, e a partir do momento que eu clico, ele sempre cria do lado, né? Mas aí a gente pode, na verdade, excluir, né? O que que eu quero aqui? Eu quero a seta. Na verdade, eu quero a seta, não é o quadrado, né? Eu vou só puxar uma seta para ele preencher de novo a solicitação. E aí eu vou só melhorar aqui. Tá, ele vai preencher de novo a solicitação. Preencheu de novo a solicitação, anexou de novo o comprovante. Envia a mensagem para o gestor, ele vai validar, ele vai olhar de novo, ele vai validar. Dessa vez, tá tudo certo, então a gente vai pelo caminho aqui de baixo, ele vai aprovar. Então, o próximo passo, na hora de aprovar, é que ele precisa, agora que ele já aprovou, ele precisa fazer uma mensagem para o financeiro. Então, eu vou aqui para baixo. Esse aprovar, ele vai fazer uma ligação igual a gente fez aqui, ó, que é da mensagem. Criar uma mensagem aqui, ela vai ser do tipo immediate through event, que é a mensagem que vai, não é a mensagem que recebe, né? Essa daqui é a mensagem que vai. E eu vou escrever simplesmente enviar ao financeiro. E da mesma forma a gente vai puxar uma para o financeiro igual a gente fez aqui, para ele estar recebendo a mensagem. E ele vai receber o círculo que... Lembrando que a opção que recebe quando a gente vai aqui na ferramenta é a opção CAT, né, do recebimento. Message Intermediate CAT. Acho que já dá para voltar por aqui. E aí ele vai... Próximo passo ele vai analisar também a solicitação. Vou escrever aqui como se ele estivesse verificando documentos. Faltou colocar a... Eu achei que eu tinha criado aqui, mas é esse daqui. Depois de verificar documentos, ele vai fazer a mesma... Ele vai fazer a mesma tomada de decisão aqui, né? Ele precisa ver se tá tudo certo ou não. E aí é semelhante ao que aconteceu aqui. A gente pega o losango do gateway e aí cria de novo a mensagem aqui de se está tudo certo, né? Ele vai se ligar de novo a 2 aqui.
Então, o financeiro verificou a documentação, está correto? Não. Então ele vai rejeitar. Sim, ele vai aprovar. E se ele rejeitar, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Solicitar uma correção, né? Eu vou diminuir aqui, senão não consigo fazer a ligação. E aí, se ele rejeitar, ele vai voltar de novo para lá para o início. Ele tem que fazer uma nova solicitação. E aí, se rejeitar, ele vai ter que fazer o processo todo de novo até vir e aprovar. Quando aprova, o que que acontece? A gente vê aquilo que eu comentei lá no início, né? A gente tem o fim do fluxo, né? Ele vai registrar o reembolso. Eu posso finalizar em dois aqui. Eu vou dizer que eu vou registrar o reembolso, porque o sistema precisa registrar. E por fim, ele vai fazer o pagamento, e o fazer o pagamento é o último, é a última atividade do processo. Só que é preciso ligar. Na verdade, tem uma última coisa aqui que é o fim do evento, né? É, deixa eu ver se eu faço com dois. É o fim do evento. Fim do evento. Evento final. E o evento final é esse sempre que tem a bolinha pintada aqui. Então tá pequeno, mas como a gente viu, como a gente fez passo a passo, né? Então acho que tá dando para entender, né? A gente tem uma piscina a gente deu o nome para a piscina de sistema de reembolso. A gente tem a primeira line que é do funcionário. Ele preenche uma solicitação, anexa o comprovante do que ele gastou. Depois é enviado uma mensagem para o gestor, lembrando que essa seta que envia a mensagem, ela é uma seta que tem vários tracinhos, não é essa lisa aqui. Ele recebe essa mensagem, ele vai verificar a solicitação, estando tudo certo, ele vai seguir para aprovar, estando errado, ele vai rejeitar e voltar a preencher. E se tiver tudo certo, ele envia uma mensagem pro financeiro dizendo que está tudo certo. O financeiro vai fazer uma segunda verificação que não tem a ver com as decisões do gestor, tem a ver com, às vezes, alguma coisa burocrática, de imposto, ou de alguma coisa assim, ou de banco. Não estando alguma coisa certa, ele vai rejeitar e voltar de novo para preencher a solicitação. Estando tudo certo, vai avançar para ser aprovado, registra no sistema o reembolso, conecta com o sistema de pagamento, que às vezes dá para puxar de. Tem uma outra coisa que dá para fazer aqui que ficou faltando falar. Aqui no slide. Eu fechei o slide, cara. Deixa eu voltar aqui. Aqui no slide, a gente viu que um dos passos
Tem um passo aqui, o fluxo é essas ligações que a gente acabou de fazer, e tem um passo que são os data objects. O que são os data objects? São algumas coisas objetos que vão interagir ali com o sistema e que, às vezes, por exemplo, quando a gente está aqui no... às vezes alguma coisa que vem de fora, por exemplo, se a gente entender que ele vai preencher uma solicitação, às vezes no próprio sistema já tem, por exemplo, tem um documento, que dentro desse documento tem todos os dados dele. Ou seja, ele precisa pegar desse documento. Dá para fazer uma ligação daqui para ele pegar esse documento, que é essa opção bem aqui, ó. Não é essa opção. Pensei que era essa. Mas é porque a ligação ela é muito parecida com esses tracinhos aqui, ó. Tá vendo esse tracinho que ele faz aqui? Essa é uma terceira... É um terceiro fluxo que se chama associação. Então, ele faz uma associação aqui com um objeto. E aí, esse objeto, deixa eu ver se tem aqui no diagrama. Acho que pode ser esse aqui, ó, para indicar que ele está pegando de um objeto. De um objeto que é um documento, pode ser um PDF, por exemplo. Então, ele está pegando aqui desse PDF, por exemplo, nomes ali que já está pré-preenchido, digamos assim. Outra coisa que dá para fazer é, se alguma dessas partes aqui tiver uma parte que seja importante pegar alguma coisa de banco de dados, que não é o caso aqui, mas se a gente tivesse que conectar essa parte com banco, a gente ia pegar essa é um símbolo como se fosse banco, um símbolo de um cilindro, que é essa data storage reference aqui, ó. Então é para referenciar que ele está pegando essa parte aqui, por exemplo, poderia estar pegando alguma coisa de um banco, de algum. Então tem essas duas ligações que completa o terceiro fluxo. Então essa seta normal é o fluxo da sequência, né? E a flecha que não tem, que eu não achei aqui, mas a com tracinhos é o fluxo da mensagem. E essa daqui é do associação, né? Faz uma associação com algo que vem de fora. Aí aqui a gente completaria o nosso... E aqui tem uma anotação que eu coloquei sem querer. E aqui completaria esse diagrama BPMN. E aí, quem que vai olhar isso daqui? Vai verificar isso daqui, primeiro quem entende, né? Normalmente o analista de negócios, ele entende desse diagrama de BPMN, os analistas de sistemas também. Então, todo mundo que é envolvido com o negócio e com o sistema vai olhar para isso daqui, vai ver todo o fluxo, ou seja, todo o caminho que o usuário tem que percorrer até chegar no que ele quer no final, que é ser reembolsado. Eles vão ver as ligações, eles vão ver as tomadas de decisões, eles vão ver o que depende de o que pode estar conectado com coisas externas como arquivos. Ainda tem uma outra questão aqui. Às vezes, por exemplo, se essa atividade ela é uma atividade que ela depende, por exemplo, de um script, dá para a gente sinalizar aqui que vai ser um script que vai anexar o comprovante. Como é que faz isso? Você vem aqui nos pontinhos e bem aqui na parte de task, eu digo que vai ser que é um script que vai... Na verdade, ele criou outro, né? Mas aí era só substituir. Aí ele coloca aqui esse símbolozinho de script para dizer que essa tarefa aqui quem vai fazer é um script. Às vezes é uma tarefa manual de uma pessoa. Então, se for uma tarefa manual de uma pessoa, também tem a parte aqui, ó. User é pode ser essa daqui do usuário, né? Vai ser alguém
ele desenha uma pessoa aqui, né? E aí tem também a opção aqui de serviço. Você pode conectar com um serviço ali, aí você sabe que essa parte é um serviço, ou alguma regra de negócio. Tem também essa parte aqui. Então, isso aí deixa mais ilustrado quem vai fazer a atividade em si. E aí, todas essas partes vão olhar para esse diagrama e aqui eles vão conseguir identificar todo o sistema, basicamente. Obviamente que existem nuances, existem coisas detalhadas, mas essa parte inicial, tanto do diagrama de caso de uso, como esse diagrama BPMN, ele é para você ter ali uma ideia geralzona do que vai ser, né? Ele é um guia. E aí, a partir daqui, vem as próximas fases, né? Do projeto, que seria, né, a parte de codificação, etc., e já a parte de desenvolvimento. Então, isso daqui é o diagrama BPMN. Ele é bastante usado até hoje. Ele complementa muito bem, ele junta muito bem o lado das pessoas do negócio com o lado do desenvolvimento. Ele consegue fazer isso no mesmo negócio, diferente do diagrama de caso de uso ou diagrama de classe, que são diagramas que é como se fossem mais ou menos guias apenas para a equipe de desenvolvimento. Esse aqui não, ele já serve também para quem entende ali do negócio, por exemplo, analista de negócio, dá uma olhada. E aí tinha o último tópico, mas eu acho que já deu muito tempo, que na verdade eu ia comentar de tendência, né? A gente falou bem por cima sobre tendência, as tendências de sistemas de informação daqui para frente. E eu queria, só para deixar essa reflexão para vocês, perguntar para vocês o que vocês acham que vai ser de tendência de sistema de informação de 2026 para frente. O que vocês acham que vai estar bombando aí de sistema de informação daqui para frente? Tem uma coisa que é muito clara, né? Tipo assim, não dá para a gente pensar sistema de informação sem falar de inteligência artificial. Então, acho que a grande tendência daqui para frente vai envolver isso e integração de sistemas também, a forma como eu posso integrar esse sistema com vários. Podia fazer várias ligações aqui integrando alguns sistemas. Eu podia inclusive, substituir a validação aqui do gestor por um sisteminha que ia ler a nota fiscal, por exemplo. E aí, daqui para frente, eu acho que isso vai ser comum, algumas coisas assim. Ou então verificar de cruzar dado que já tem no banco de dados com coisa que o usuário venha a preencher para ver se está tudo certo. Então, hoje em dia, eu acho que a tendência vai ser essa, de inteligência artificial e de automação, né? Muita coisa preenchida sozinha, assim, para economizar tempo. E economizando tempo, economiza também dinheiro, que é uma coisa que é importante para as organizações. Então, a nossa última aula de sistemas de informação a gente encerra aqui, né? Nessa construção dos diagramas, do que é necessário ter para ir para a próxima fase, que aí sim já seria da construção do sistema. Tá, fui olhar aqui se tinha alguma mensagem. Então, obrigado por quem compareceu. Boa noite para todo mundo. E até... Na verdade, quem já está se formando é a última, né? Tem um outro pessoal que ainda vai ver. Pode ser que a gente se veja em outras disciplinas aí, tá? Sorte profissional para vocês aí no trabalho de vocês. Boa noite para todo mundo.